Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que vai ser o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhados de convidadas incríveis. Acompanhe a gente por aqui, inscreva-se no canal do Estema no YouTube, siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é um convite a pensar em autenticidade, tanto na corrida quanto na forma como a gente se comunica com o mundo. Vamos falar sobre a coragem de se lançar em novos desafios, sobre várias histórias da corrida e também sobre a importância de criar e fortalecer comunidades. Porque no fim, não é só sobre treinar e competir, mas sim sobre como a gente se conecta com os outros e com nós mesmas. Bora começar o episódio? Para falar sobre maratonas, corrida, marketing e muito mais, hoje a gente recebe a Cris Guzman. Pra quem não conhece, a Cris é especialista em marketing digital, ela é podcaster, assim como nós, e maratonista, já correu diversas provas, inclusive acabou de voltar de uma prova super legal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Cris! Tô muito feliz de estar aqui com as corredoras lindas e noivas. Adoro acompanhar aí todas as histórias de corrida e fora dela, né? Mas eu tô adorando estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. E obrigada por ter vindo. A Cris chegou hoje de viagem, 7 da manhã. Sim, 7 E da tá manhã, aqui com a garotas. gente hoje, então muito obrigada. Maravilhoso, tamo aí. E pra gente começar, conta pra gente quem é você dentro e fora da corrida. Ai, gente, a corrida chegou tarde na minha vida, assim, mas eu acho que nunca é tarde, né? Não. A gente tem essa premissa de tipo, ai, não vai dar tempo. Dá tempo de tudo. A questão é só a gente se dedicar um pouquinho, né? Mas até meus 35 anos, eu não fazia nada, assim, de esporte. Zero? Zero. Eu era a dona do camarote, o combo de vodka com energético, sabe assim? Aquela pessoa que voltava às 6 da manhã pra casa dando risada de quem tava correndo. O que esse povo louco correndo e tal. Mas em 2015, nada como um coração partido, né? E eu estava bem mal nessa situação e eu não conseguia fazer nada, aí eu resolvi me cuidar. Aí eu já tinha um problema de... eu tava com... esteatose hepática, sabe aquelas coisas assim? E eu falava pro meu médico, mas eu não tenho colesterol alto. Ele falou, isso daí é problema de dieta, de não sei o quê, vai. Bom, enfim, fui num nutrólogo, ele me revirou e falou, tá tudo ruim. Nossa. Vamos zerar aqui, aperta o botão, pede pra sair, vamos Começa do resetar. zero. E na época, ele falou, olha... Você faz o que de esporte? Aí eu fazia pilates uma vez por semana, achava que tava abafando, né? Aí ele falou assim, não, é musculação no mínimo 6 vezes. Aí eu peguei e comecei a fazer musculação todos os dias. E aí é muito bom quando você tá é muito fácil ver resultado, né? De quem tá parada. Assim. É verdade, sim. E aí, de repente, é muito rápido, eu comecei a ver tudo mudar. E eu fiquei muito feliz com aquele resultado, né? Tipo, falei, nossa, gente. E ainda a corrida não tinha aparecido. Como ela apareceu na minha vida? Ela apareceu porque eu falava, putz, eu vou ver minha mãe no interior, mas aí a academia não abre lá, de fim de semana não vou. Eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga fazer em qualquer lugar, tal. Daí eu aprendi a correr nesses intervalos, sabe? Assim, então, um dia eu ia pra lá, corria, mas assim, eu não tinha Garmin, não tinha nada. Eu punha lá um aplicativo e fazia essa corridinha. Mas eu tô contando essa história, assim, pra responder sua pergunta, porque eu era uma Cris antes disso. E sim. aí, o pessoal que me conhece antes dos meus 35 não acredita que hoje eu acordo cedo pra correr. E as pessoas que me conhecem hoje falam, não é possível que você não corria antes. Então, assim... gente... Tipo, como assim? Tipo, você é a pessoa que influencia, que tudo... Exato. E eu falo, é isso, a gente tá sempre em tempo de fazer isso, né? E aí, em 2017, ou seja, já fazia 2 anos que eu já tinha mudado meu estilo de vida e tal, e eu tinha esse lance da corrida, eu já tinha feito uma provinha da Trek, de 10K, mas aquela coisa, ainda sem o relógio, sem nada, super de boa mesmo. Aí, em 2017, eu achei que eu precisava ter um objetivo. Daí eu falei, vou fazer a minha primeira meia maratona. Aí foi quando eu fui buscar alguma ajuda, tal, e parei numa assessoria um pouquinho menor.
mas que faz toda a diferença, né, gente? Quando você tá Total. focada ali no esporte e tal. E aí, meu amor pela musculação, ele foi diminuindo. E a corrida? E hoje a gente faz por obrigação. E pela corrida foi aumentando. Daí, então, desde então. Mas assim, foi uma transição, sabe? Assim, a Cris, que era antes disso tudo, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Isso também é aquela coisa, a pessoa, né, Conheço. do 0, do 8 pro 80. E eu também tenho isso, assim, eu não tenho medo de mudar, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que ter essa autenticidade mesmo. Tipo, eu não gosto mais disso, eu quero fazer outra coisa. As pessoas têm muito essa preguiça ou esse medo do tipo, ai, não vai dar certo. Daí eu sou essa pessoa tanto na corrida quanto fora dela, né? E na minha vida fora da corrida, também vieram muitas mudanças juntos. E aí a corrida me trouxe muitas coisas também, né? Acho que juntar a comunicação com o esporte é muito legal pra mim. É meio que juntar os dois mundos perfeitos, né? Sim. Mas assim, eu já vim de um mercado de trabalho, desde mercado corporativo, já trabalhei em órgão público. Você se então, formou assim, em publicidade? Não, eu tenho formação em gestão de eventos e aí eu fiz pós em marketing. Ah, tá. Eu trabalhei muitos anos com produção de eventos e depois fui migrando mais para esse lado da comunicação mesmo, sabe? E aí com o lado do marketing digital. Eu comecei a mexer com o Instagram quando ninguém nem sabia como é que fazia para logar em 2 contas, sabe? Assim, mas enfim, eu acho que isso é uma oportunidade, assim, acho que a corrida te leva para caminhos para repensar, sabe? Mas Sim. assim, a Cris fora da corrida, hoje, ela tá bem mais próxima da Cris da corrida, assim. Mas foi por isso que eu contei esse meu começo da corrida, porque eu era outra Cris antes, né? Então, e a galera é bem isso, né? Eu acredito, como assim? Você tá correndo? Meus amigos das antigas falam, meu, o que é isso? Não é você, Pô, não é mas agora possível. eles já tiveram um tempo pra Já acostumar. e todo mundo vem me perguntar coisa, pra onde, que tênis eu compro, aonde eu vou correr, né? Daí eu virei essa pessoa. Mas é muito legal você contar isso, porque eu acho que agora a gente tá vivendo uma era em que pessoas estão começando a correr cada vez mais novas, então o que é muito legal, mas a gente já falou isso em vários episódios, né? E hoje eu tenho 33, então há 10 anos atrás, mais de 10 anos eu tava na faculdade, não era normal, não era comum na faculdade as pessoas terem essa... Acho que até pela idade a gente tinha uma preocupação menos com essa questão de ser saudável, muita festa, acho Era que mais viveu um estética, momento... né? Você Era, tinha preocupação exato. estética, Você queria assim. ficar magra por 100% estética, mas era... Não tinha muitas pessoas ao meu redor que corriam, né? No máximo fazer musculação estética. E hoje é legal que tem muita gente mais nova entrando nesse mundo, você vê isso nas provas, Sim. né? Mas era muito natural também, muita gente se descobrindo o esporte mais tarde. E eu vejo muito uma mudança muito forte no meu ciclo de amigos, né? Eu acho que quando a gente tava ali pré-pandemia, a gente era todo mundo muito festeiro ainda. E agora eu vejo vários, até os que eram muito festeiros, foram entrando ali, encontrando esporte. E vários vieram pra corrida. E aí, assim, sexta-feira já não é mais dia de sair, porque no sábado tem longão. E eu achei muito legal ver esse movimento, porque a gente vai... O esporte, ele vai tomando, acho que pela dor um pouco, que você fala, putz, preciso começar a cuidar. Sim, Coisa sim. que aos 20 a gente não tem toda essa consciência. Aí depois a gente começa a ver que, nossa, a gente começa a olhar pra longevidade também um pouco de preciso ser mais saudável. Que estilo de vida é esse que eu tô Sim, levando? Não é sim. sustentável. E aí, normalmente, vai mudando. E aí, o seu arredor vai mudando, né? Sim. Porque você começa a conviver com pessoas que têm outras motivações. Você cria conexões de formas diferentes. Eu acho que antes, quando você vê, tipo, criava tudo muito ao redor de bebida alcoólica, né? Exato. Muda o Mas a ambiente, faculdade né? traz um pouco esse ambiente. Ainda que, por exemplo, quando eu fiz Mackenzie, eu fiz economia lá, não cheguei a terminar, mas eu ia pra economia das BB, organizar a torcida, não ia jogar nada, Não né? ia jogar E mesmo quem ia jogar, ia pra jogar isso. só porque ia como atleta. E assim, jogava virado. É e... Então, e aí eu acho que quando você tá nessa fase que você quer aproveitar tudo, se você tiver que abandonar alguma coisa, vai ser isso, a corrida, né? esporte, Algum exato. resto. Você não abandona o copo, né? Nem o bar. Não, eu não abandonava também. Mas é muito engraçado, né? A gente pensar nessa mudança. E é muito Total. legal você contar, porque às vezes Sim. tem gente escutando, ou até pessoas ouvintes. A gente tem ouvintes, né, que tem uma faixa etária ali dos 25, a maior parte das... Temos de várias, temos ouvintes desde os 18 anos até os 50, mas a gente tem uma faixa etária bem concentrada, dos 24 Sim. aos 30. E tem muita gente que começa, será que eu comecei tarde? Preocupar com o pace. Tipo, é muito Não, legal escutar que você exato. começou aos 35. Então, Exatamente. calma, gente. Calma, Tipo, dá tempo de dá tempo tudo. de tudo. E acho que até nisso que era uma pergunta que eu ia te fazer.
Porque a Cris, gente, a gente falou já no episódio, mas ela já correu várias maratonas, já fez provas super legais, inclusive essa que você fez agora no final de semana. Mas como que foi do esporte entrar na sua vida ali aos 35, mais ou menos, até, pô, quero correr uma maratona, que assim, é um nível de dedicação. É verdade. Assim, eu era uma pangarezona, foi o que eu falei, gente. Eu colocava lá um aplicativo, eu não tinha nenhuma vaidade, assim, sabe? De ter um melhor tênis, sabe? Eu tava ali pelo rolê mesmo, sabe? Assim. E quando eu fui fazer a minha primeira meia foi a SP City em 2017. E eu fui com a cabeça assim, eu quero terminar essa distância sem parar e sem andar. Eu não tinha nenhuma pretensão de velocidade. Eu queria mostrar pra mim que eu conseguia correr 21 km sem parar e sem andar. Porque na minha cabeça eu não conseguiria. E eu consegui. E sem fazer força, porque você tá indo ali, eu falei, não, a hora que eu estiver cansada eu vou diminuir meu ritmo, mas eu vou terminar. Eu fiz em 2h17, minha primeira meia. E aí, só que eu falei, eu vou fazer uma meia e tá tudo certo. Depois eu volto a fazer 5h10, não preciso fazer mais isso. Aí depois, se você pega hoje, depois de 20 meias, tipo, já tenho 20 no currículo, né? Mas enfim, foi muito natural, assim, sabe? Eu não saí dali querendo fazer uma maratona. Sim. Eu saí dali pensando, putz, agora que eu sei que eu corro 21, eu posso melhorar o meu tempo nessa distância. Só que daí eu comecei a entender que tem percursos diferentes, conversando com as pessoas. Aí eu, com a minha treinadora, isso foi 2017, sei lá. Mas minha outra meia eu só fui correr em 2018. Sim. Sabe? Daí eu fui fazer a SP City de novo, porque daí eu queria melhorar aquele tempo. Então, de 2h17, eu fiz em 2h04. Fala, uau, que legal. Então eu já fiz 2h04, então acho que eu posso fazer uma sub-2. Então, eu fiz aí, apesar de não ser tanto tempo, assim, sei lá, foi 1 ano de diferença, mas foi um treino pra aquilo e você olhar que tinha um crescente. Eu não saía, não dei um passo maior que a perna. Sim. E a maratona, a minha primeira maratona foi Lisboa, em 2019, mas ela veio muito, assim... Quando entrou, até 2018 ali, eu já tinha feito a SP City de novo, daí eu fiz uma meia em Brasília, que tinha a Brasília City, tá, sabe? Eu fiz essa também. E eu fiz também meia de Buenos Aires, sabe aquelas coisas assim, não, Buenos Aires já foi 19, mas enfim, em Brasília eu já fiz sub-2, aí eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, olha como eu... Então assim, foi construindo, sabe? E eu fazia muitas provinhas de 10 pra me manter ativa ali e tal. Quando chegou 2019, eu falei assim, será que eu consigo correr 42 sem parar e sem andar? Tipo assim, de novo, sem pretensão de velocidade, sem nada disso. E um amigo meu, ele falou, eu falei que eu tava vendo umas provas, e eu falei, nossa, essa de Lisboa deve ser muito legal, porque sai de Cascais e vai até Lisboa. E eu já morei... Não sabia. E eu já morei em Cascais, na minha legal. adolescência, que meu pai mudou pra lá e tal. E eu falei, cara, ia ser muito legal se eu fizesse essa prova, porque é um lugar que eu vivi ali, né? E eu tenho amigos lá, então, tipo, você tem onde ficar, você tem os amigos pra te receber e tal. E eu comentei isso com um amigo meu, só que eu não me inscrevi nem nada. E ele se inscreveu. Beleza. E nisso eu tava conversando lá com a minha treinadora, será que eu consigo ir? Será que eu vou? Será que eu sou capaz? Nisso, esse meu amigo, sei lá, deu 1 semana depois que ele tinha se inscrito, ele falou, Cris, eu não vou conseguir ir, você quer que eu te dê a inscrição? Falei, isso é um sinal. Isso é um sinal, entendeu? Aí eu falei, putz, vou, né? Daí ele passou a inscrição dele pra mim. E aí eu comecei a treinar pra maratona. Aí eu lembro meu primeiro longo maior que 21, né? Que daí você fala, nunca corri mais que 21. Era um longo de 28. E eu saí da minha casa, eu moro aqui no Itaim. Eu falei, vou fazer Faria Lima toda, vou até o Vila Lobos, vou dar uma volta no Vila Lobos, vou voltar. Eu fiz a minha cabeça. No quilômetro 3, na frente do Gatami, eu tomei um chão. De Mentira. assim, de sair, um toco do cotovelo. Mas eu terminei, fiz 28 sangrando, mas eu fiz. Eu falei, não, eu não posso desistir disso aqui na primeira. Mas eu fazia também, de novo, gente, sem fazer... Eu lembro que a minha treinadora falava muito assim pra mim, você tem que entender o volume que é isso, assim, o tanto de tempo que você vai passar correndo. E ela queria que eu entendesse isso, sabe? De novo, eu também não tava indo buscar, não tava indo buscar velocidade, eu tava indo buscar a minha capacidade de correr 42 quilômetros sem parar, sem andar. Então... Só que eu lembro que meu último longão lá de 30 e alguma coisa, eu terminei doendo até a sobrancelha, assim, sabe? Eu chorava e falava, eu não vou conseguir. Eu não vou, porque eu tô aqui no 30 e pouco, imagina lá na prova. E eu não sabia, né? A gente, até você fazer, você não sabe o que vai acontecer, né? E até aí no dia, né? Aí até eu
eu não sabia o que ia acontecer, mas foi incrível, assim, foi muito legal. Mas foi assim que eu fui parar na maratona. Mas foi muito construído, sabe? Sim. Eu acho que o mais legal é você entender o que seu... assim, eu não fui pra lá fazer sub, alguma coisa. Você se desafiar no básico. Você não tem que... Eu acho que esse salto, ele pode existir, mas depois que você já entendeu como o seu corpo funciona nessa distância, ou o que é um ciclo de maratona. O primeiro de tudo é sempre você entender, sabe? Assim, porque eu queria muito entender que eu era capaz daquilo, sabe? Sim. E aí eu acho que foi isso. Eu terminei, gente, assim, num estado de flow, sabe? Ai, assim, que legal. Eu falei, agora eu vou fazer mais. Aí a gente fala, eu vou fazer só uma e nunca mais, né? Eu acho que é até legal isso que você tá contando. Enquanto você tava contando, eu tava pensando, na verdade, né? Eu acho que eu e a Má, a gente teve... Eu falo que isso é uma sorte de começar a correr, de certa forma, sem muita influência, né? Porque acho que a gente não tinha... Hoje é muito legal quanto as redes sociais... elas incentivam, né? Você consegue se inspirar, mas ao mesmo tempo elas escancaram muito uma questão de comparação. Então eu vejo muita gente que tá começando agora já se colocando a pressão de performar. Então acho que eu também, você falando da sua primeira meia, eu na minha cabeça tava lembrando, a minha também eu fui, gente, eu não sabia nem o percurso, tinha ponte estaiada no meio. Eu cheguei lá com aqueles cintos de coisa, né? O celular no braço. Eu acho que isso aqui, o celular no braço dele. Ele entrega entrega muito que você é um iniciante, né? Exato. Eu acho. E aí eu fui na nutricionista, tipo, 2 semanas antes, aí eu lembro que eu levei um saquinho daqueles chup-chup de doce de leite e uma bananinha. E eu não sabia nem a hora, mas eu também fico com essa cabeça. Falei, minha meta é acabar sem andar. E mesmo que eu tiver que ir trotando, e foi muito gostoso poder ter esse primeiro momento. E aí, sem pressão, eu não queria, tipo, putz, eu corri uma meia maratona, ninguém ficava, mas qual pace? Nossa, e aí, meu Deus, você correu 21, então dane-se se eu tinha corrido em 3 horas. E aí, minha primeira maratona, por mais que eu já tivesse um pouquinho mais de contato, eu também fui muito com esse mindset. Tipo, cara, eu curti cada segundo, fui bem, né, treinei, fui bem. Fui já uma sub 4 que eu nem esperava. Quando eu me inscrevi, eu tinha colocado na prova que eu ia fazer em 4h30, tanto é que eu larguei na última onda. Porque eu falei, acho que é mais ou menos isso, né? Qual foi sua primeira? Berlim. Fui na última onda também, larguei quase 11h30 da manhã eu tava largando, porque na minha cabeça eu falei, acho que 4h30 eu acho que eu consigo. E eu fui 0, e a hora que eu vi, que eu falei, gente, o que eu consigo menos de 4 horas? E eu fui sorrindo. E aí, beleza, depois que você faz a primeira, você vai começando a falar, eu quero começar a performar. Mas eu acho que até hoje, nem toda prova é pra performar, porque quando você tá... Eu não sei, assim, fazer força é legal, se desafiar. Mas, às vezes, você não curte a prova, gente, quando você tá com uma Não, com quando uma você tá meta fazendo muito força, forte. você nem vê a paisagem. Eu não Exato. vejo nada também. E aí você já vai, a maratona já é sofrido. Aí tem muita gente indo pra primeira maratona já querendo entregar uma performance. Tipo, eu falo, gente, vai pra primeira pra curtir a primeira. É a única vez que você vai viver isso pela primeira vez. Tipo, não bota nenhuma pressão de se performar, até pra você não se frustrar. Porque você já vai correr 42 quilômetros, já é coisa pra caramba. Exatamente não bota uma isso. pressão. E aí a pessoa às vezes vai com uma expectativa e 42 quilômetros é muito tempo pra qualquer coisa acontecer e acaba frustrada. Tipo, não, você tem que acabar muito feliz, porque independentemente do que foi, você pela primeira vez na vida se tornou maratonista. E aí eu vejo algumas pessoas, tipo... E é natural, assim, colocar, mas eu falo, não vamos... né? É uma conquista tão legal pra perder o brilho, assim. Uma menina uma vez tava fazendo a primeira meia e ela, mas tipo, quase com vergonha de falar que fez acima de 2 horas. Eu falei... Ué, gente. Tipo, cara, você virou uma meia maratonista. Não, olha só, na maratona, pelo amor de Deus. Lá em Lisboa, o que aconteceu? O tempo de corte da prova eram 6 horas. Aí eu virava pra minha treinadora, assim, eu vou ser tirada da prova. Sabe assim, eu falava desse jeito. Ela fala, pai, para, não vai não. Falei, aí eu fui com a cabeça de falar, eu vou fazer em 5 horas, mas vou fazer sem parar e sem andar. E tudo bem. Aí eu cheguei lá na prova e, sabe, clima perfeito, dia perfeito, aquela coisa. E eu fui indo. Aí eu lembro que eu passei a meia, eu falei, eu acho que vai fazer em 4h30. Tô achando que eu vou conseguir. Aí chegou no 30, eu falei, falaram que tinha um muro aqui, não tô vendo muro nenhum. Aí cheguei no 33, tava feliz. Quando eu fui ver, eu acabei em 4h16. E eu achei que eu ia fazer em 6 horas. Então, tipo, pra mim tava muito bom. E eu terminei e falei, numa felicidade, gente. Eu falei, cara, isso é muito legal. Sim. Não tem preço, sabe? Assim, você conseguir finalizar... De novo, eu terminei e eu ainda terminei, falei, eu faria mais, assim, eu terminei sobrando, mas era essa a ideia, né? Sim. Eu passava na prova, eu comemorei lá eu passava e chorava em alguns lugares, lembrando, sabe, memórias e tal, mas se eu estivesse fazendo força, não ia ver nada. Nossa. E eu acho que assim, é de novo aquela coisa, você só vai se tornar maratonista uma vez na vida. Tipo, não adianta, você vai fazer outras, mas a primeira vai ser a única vez, então acho que
colocar muito peso na primeira vez pode tirar o brilho de uma conquista tão gostosa, né? E assim, eu aprendi também na dor, né? Depois de lesões ou de frustrações, que a gente tem que colocar, às vezes, uma meta, escolher assim, tá bom, eu faço X provas por ano. Pega uma dessa, não precisa ser todas. Sim. Todas as outras vão te levar para essa meta maior, né? Então, sei lá, eu sei que eu tenho um RP de meia. Sei lá, esse ano eu não quero bater RP de meia, eu vou fazer uma maratona. Então, tudo bem, se vier o RP de bônus, beleza. Mas eu não vou levar essa pressão pra toda a prova que eu for correr, porque isso. Porque parece que aí a gente vai pra um outro lugar, né? A gente fica numa ansiedade, a gente se cobra muito. E eu acho que a corrida não pode estar nesse lugar, sabe? Pelo menos na minha vida, ela tem que ser uma coisa legal. Na hora que ela começa a virar uma angústia, porque vira uma angústia, né? Aí já perdeu o propósito dela na minha vida, sabe? Essa é a minha sensação. Porque parece que para de ser um hobby, né? E aí vira outra coisa e assim, pra você se estressar. Exatamente, assim. É legal você bater seu tempo, é legal, mas é legal também completar a prova e aproveitar a paisagem. Tem horas que você não tá muito bem, mas ainda assim você completou, então às vezes é mais importante do que um RP, né? Não, e tem até dias que, por exemplo, no final de semana agora que a gente vai fazer a maratona de revezamento da fila, eu fui num grupo super legal, a convite de um dos patrocinadores e um grupo de 4 pessoas. E aí, sabe aquele começo que eu tava indo, tipo, não vim pra bater RP, não vim pra correr rápido, mas quero correr confortável. Mas sabe no começo, quando nada encaixa? Não tava encaixando nenhum ritmo, eu tava ali, tipo, tá meio desconfortável e tal. Aí passou uns 4 quilômetros e encaixou. Mas então tem meio isso, assim, às vezes, por mais que você queira também, às vezes seu corpo não consegue, sabe? Às vezes o confortável não tá confortável. Então, exato, ali demorou quase uns 5 quilômetros pra realmente ficar confortável e a prova fluir. Então, acho que às vezes é até na cabeça, nem toda prova, nem todo desafio que a gente se coloca, a gente precisa se colocar pra ir lá e dar o nosso melhor. Mas enfim, e Cris, quando é que você foi juntando, assim, essa paixão pela corrida com o trabalho também? Porque você falou que faz tempo que você trabalha com comunicação, mas sempre tiveram clientes que faziam parte do mundo da corrida? Como é que foi isso? Não, isso foi orgânico até. Eu comecei a trabalhar com o meu próprio negócio já faz mais de 10 anos. Mas antes ele era complementar ao que eu fazia, sabe? Tá. Ele não era o meu mainstream, digamos assim. Mas a partir de 2017 foi a hora que eu falei, não, agora eu vou fazer só isso, eu vou conseguir viver só disso. Que é, basicamente, eu faço a gestão de redes sociais de negócios. A maioria dos pequenos negócios, até pessoa física eu faço bem menos hoje. Mas é aquela coisa, a pessoa que não sabe fazer ou não tem tempo de fazer, porque é trabalhoso fazer bem feito, né? Fazer de qualquer jeito é fácil, fazer bem feito não. De forma que, né, você fique bem posicionado ali e te dê retorno. E aí foi muito orgânico todo o meu crescimento nessa área. E a Keep Running, que é hoje meu principal cliente, e ainda sou sócia lá no podcast, eles apareceram de forma muito orgânica também, porque foi através do Brum. Que legal! Alguém pediu indicação pra ele de uma social media, ele me indicou. E eu fui atender a Keep Running, eu tô com eles desde outubro de 23. Pra fazer só as redes sociais deles, mas eu sou a persona deles, né? Eu sou, assim, a pessoa que é a cliente deles, que é a maratonista, que gasta dinheiro com os acessórios de corrida, que gasta dinheiro pra viajar, tudo isso. E eu tô muito no meio, né? Eu tô numa assessoria grande, eu vou no parque todas a semana inteira, eu frequento a USP, eu frequento as maratonas, as provas e tal. Então, é muito fácil fazer conteúdo de uma coisa que você tá inserida. Então, foi muito mais entender o tom de voz da equipe. E eles estão há mais de 10 anos no e-commerce, mas eles estavam, em outubro de 23, em fevereiro de 24, eles inauguraram a primeira loja física. Só que nessa história, eles acabaram me dando mais tarefas, digamos assim. Então, aí eu comecei a cuidar do site, aí eu comecei a cuidar do e-mail marketing. Então, eu comecei a ser essa pessoa. E quando eles fizeram lá o prédio da Keep, que é onde tem a loja, porque não é só loja, assim, no primeiro andar tem a loja, no segundo andar tem uma care club ali, sabe? Tipo, a parte de recovery, fisioterapia, tudo isso. E eles fizeram um estúdio de podcast no terceiro andar. Só que eles fizeram com o intuito de alugar, que assim como vocês usam esse espaço aqui, entendeu?
Só que daí ele falou, eu acho que a gente podia fazer um podcast nosso. Você não topa ser apresentadora? Eu falei, super topo, porque eu adoro falar e falar de corrida. Gente, corredor quando se junta. Não é para eu fico mais. com dó de quem não corre, Nossa, eu né? fico Quem fica... Eu também. E aí, eu comecei a apresentar e foi uma coisa muito assim, sabe? A gente não tinha nada estruturado. A gente foi deixando ir. Mas como eu já tinha ali, sei lá, o que eu gosto de falar, as pessoas que eu gosto, o assunto que eu gosto de ouvir, isso foi se tornando o que é hoje. Sim. E aí, na minha conversa com o Igor, que é o dono da Keep Running, eu virei sócia no podcast, né? Porque eu não tava ali esperando um salário, eu tava ali entendendo que eu tenho que ir atrás desse retorno. E aí, ele achou, você tá pensando com a cabeça de dona, vamos ser sócia aqui e vamos tocar. Então, hoje eu sou sócia, diretora, apresentadora, eu faço tudo ele pergunta pra mim antes, sabe? E aí foi a hora que eu falei, cara, isso é muito legal, é o que eu gosto de fazer, sabe? Assim, toda vez que alguém me perguntava assim, putz, você já pensou em trabalhar com corrida? Eu falei, cara, eu conheço quem trabalha com prova de corrida, por exemplo. Eu jamais trabalharia numa organização de prova, porque é a hora que tá todo mundo se divertindo Você tá e lá. você tá ali, porque eu já trabalhei em produção de eventos, gente, eu já fiz Réveillon. Nossa. Eu lembro que no Réveillon eu via todo mundo brindando e eu lá com o radinho, tá na escuta, sabe assim? Tipo, e eu sempre ficava com essa coisa assim, você prestar esse serviço é a hora que tá todo mundo ali se divertindo e tal. E a corrida eu nunca quis isso, eu nunca quis. Organizar a prova é muito desafiador. E assim, eu conheço muita gente que tá aí nos bastidores, muito, muito desafiador. E eu falei, não, isso eu nunca quero, mas tem outras coisas que podem. Aí o podcast foi uma coisa que veio muito a calhar, assim, Sim. sabe? Então foi aí que eu consegui, nessa dimensão, assim, trazer e juntar tudo isso, assim, o marketing, a comunicação e a corrida. E dentro dos meus clientes, a Keep Running é a única nesse segmento. Eu não pego concorrentes, né? Sim. Não faz muito sentido. E eu já cheguei a atender outras, personal trainer, já cheguei a atender algumas outras áreas de esporte, suplemento e tal. Mas hoje, dentro da minha carteira, a Keep Running é o maior cliente e é a única que tá ligada aí à corrida mesmo, a esporte. E eu acho até legal, assim, né, por um lado, porque você também, assim, já tá tão inserido e às vezes é gostoso você ter clientes que trabalham com outras coisas também pra você Sim. também falar de algo que não é só corrida. Por mais que a gente goste muito de falar sobre corrida, é importante também, pelo menos assim, eu sinto essa necessidade de ter um espaço em que eu não seja também só a Marcela corredora. Sim. Porque senão começa a virar um rótulo, né? Exato. E aí é um pouco... Eu acho que eu até tive um pouco essa crise no final do ano passado, né? Porque eu mergulhei muito na corrida e aí, tipo, as pessoas só vinham falar comigo sobre corrida e tudo bem que eu gosto de falar sobre corrida. Mas, gente, não é a única coisa que eu sei falar, que eu me interesso, né? E aí eu acho que assim, eu pelo menos gosto muito de poder ter espaços em que não é só sobre... Porque também, senão você acaba virando monotemática, né? Não, e assim, meus clientes, eu tenho de tudo. Gente, teve uma época que eu sabia tudo sobre esquadria de PVC, sabe? Assim? Eu tenho muita consultoria que eu atendo, tenho consultoria de RH, de TI, de finanças. Então, é o dia inteiro eu buscando, lendo sobre vários assuntos, né? Mas tudo voltado pra comunicação no marketing digital. Isso, marketing digital. Eu faço a rede social desses clientes. Então, a maioria é muito forte Instagram e LinkedIn. Mas quando o cliente não tem, quando você tá num perfil mais institucional, é muito mais tranquilo tocar do que, por exemplo, você pega a Keep, que tem um e-commerce e você Tem muito push pra vendas, né? você tem uma função ali de venda, de clique, de tudo isso. É diferente, sabe? Assim, o jeito de levar. Mas é interessante, assim, o nível de assuntos que a gente tem que se aprofundar. Mas é bom também, foi o que você falou. Porque você não fica alienado, né? Porque é legal você saber da corrida, mas é legal saber de que tem um mundo ali fora acontecendo também, Nossa. né? Não, inclusive tem até algumas vezes que eu fico rodando o feed, e aí parece que aparecem várias polêmicas, vários problemas, e às vezes eu paro pra pensar, cara, isso é um problema real ou é um problema que tá só aqui no Instagram, no TikTok, sabe? Não sei se isso pega vocês às vezes, mas eu fico muito... Cara, isso daqui realmente é um problema mesmo? Cara, você que trabalha com redes sociais vai saber falar mais, mas eu olho e pra mim, assim, tem muitos problemas que parece que só existem na rede social. Não, e assim, a gente tá na bolha de corredor, tá? Então, por exemplo, eu sei que meu podcast, ele é legal pra quem corre. Por exemplo, na minha casa, nos meus irmãos, meus pais, ninguém corre. Então, o meu irmão, um dia, a gente tava na casa dele e falou assim, mas você tem audiência? Ele perguntou.
porque assim, pra ele é zero interessante. Eu falei, eu tenho, as pessoas me reconhecem, inclusive. As pessoas me chamam pra eventos. Do tipo assim, né? As pessoas na USP falam, Cris, tô te ouvindo, sabe assim, do tipo, tem. Mas por quê? Porque assim, a gente tem que entender que o universo, é dividido. Uhum. Da mesma forma que assim, tem um monte de podcast que a gente não faz ideia. Por exemplo, pra mim um universo que é super desconhecido, mas que é super famoso e super grande é o de gamers. Nossa, é verdade. E eles são muito grandes. Se você pega o Twitch, se você pega, assim, a galera dos jogos... Eu não sei nem o nome dos jogos, Tinha entendeu? empresas de games, uma época, o meu noivo, ele tinha uma consultoria, ele prestou um projeto, ele falou, cara, você não faz ideia, o faturamento, tipo, o mundo gigante, é gigante. E aí você fala, tudo bem, essa bolha eu não conheço, eu não consigo entrar, assim, não consigo me aprofundar, eu nem quero, não é do meu interesse. Mas é legal saber que existe a bolha, é legal saber que é um universo rico, é legal você saber. Então, assim, eu fico muito mais de querer entender que tem bolhas, igual quando tem as polêmicas lá, do tipo, principalmente desses influenciadores que a gente não sabe nem o nome, né? Influenciador, né? Então a gente, do que exatamente a gente não sabe, mas quando tem umas polêmicas assim, que nem chegam no mundo da corrida, você fala, será que é realmente? Porque também tem as nossas, né? Sim, O cara que correu sem número do peito, pra quem não corre, ele não sabe nem o que é exato, isso. Mas qual que é a diferença, né? A pessoa não vai Exato, entender mas, mas tem que pôr um número? O que é isso, né? Por que não pode? Então, assim, eu acho que a gente tem que a gente tem uma insignificância também. A gente tem que se dar conta disso e entender que, assim, tá bom, eu quero ser importante pra quem? Pra quem quer me ouvir. Quem quer me ouvir? É o pessoal que corre. Então, assim, você tendo isso, você vai entender que você vai chegar lá na casa da sua avó e que o povo não sabe nem o que você tá falando. Então, assim, é isso. Mas eu acho que até o ponto que a Má trouxe de polêmicas, às vezes polêmicas mesmo do mundo da corrida, que eu acho que surge agora, aquele running thread, toda vez que aparece lá pra mim, eu falo, gente, tem umas coisas que tá acontecendo, nem sei quem é, esses dias estavam falando de, não sei quem é a Natália, eu falei, nem quem é a Natália, não entendi nada do running threads que tava acontecendo. Exato. Mas assim, eu acho que, assim como todos os cenários, eu acho que às vezes também dentro da corrida ficam criando polêmicas que, gente, não é polêmica. Tipo, não é uma polêmica, mas é ali, porque dentro da bolha vai render um assunto. E a verdade é que as pessoas querem muitas vezes surfar na onda de um assunto ou ficar. Mas eu não sinto isso no parque, a galera não tá ali. Não. Nossa, você está. Então é isso, tem muita coisa que na rede social vira uma grande questão, mas quando você vai correr no parque, as pessoas não estão tratando isso, ninguém tá ali fiscalizando. E tem muita o seu gente pace, no offline que não tem noção. Assim, às vezes eu chego lá, tem gente que pergunta alguma coisa. Cris, você ficou sabendo, não sei o quê? Eu falo, gente, passou já, isso daí da semana passada, sabe assim? Tá tipo, datado. Não, é porque eles, de fato, eles não estão tão online e de fato não estão interessados. Mas assim, eu acho que o seu questionamento será que realmente isso daí é uma polêmica? Ou é o clique ali, né? Eu acho que muitas vezes é clickbait, gente. Juro, tipo, pra gerar um engajamento ali que nem você vai ler e falar, nossa, mas... Exatamente. Exato. E tipo, será que a gente deveria perder nosso tempo pensando nisso, sabe? Abrindo um espaço pra falar sobre isso? Ou é isso, uma coisa de rede social que você chega na vida e tipo, tem outras coisas acontecendo, sabe? Tem, exatamente. É que eu acho que tem muita gente que se incomoda, né, com alguém aparecendo mais, aí quer criar um desconforto, um mal-estar por isso. Mas assim, eu sou da seguinte pensamento, gente, tem espaço pra todo mundo. Deixa cada um fazer o que quer, vamos ser felizes juntos. Eu quero que o podcast de vocês seja enorme, e aí o meu também. E um não elimina o outro, Exato. entendeu? Exato. Aí a sensação que eu tenho é que as pessoas ficam numa rixa que não precisa. E eu acho que às vezes nas redes sociais, tipo, às vezes você chega, você faz um comentário com uma amiga ali. E um comentário que você fez, porque você fez ali entre duas pessoas e aquilo não se tornou uma coisa tão grande. Aí você vai e leva pra rede social, às vezes, um comentário tão relevante quanto, aí já se cria nossa. Então já é uma questão. Então acho que as coisas nas redes sociais, elas acabam tomando uma proporção que na vida real, eu sinto que elas não, sim, Não cara, você já... nada, você não é tem nada. conta pra pagar, você tem boleto pra E é pagar. muito engraçado tipo, cara, como a coisa na rede social, ela evapora rápido, né? O cara que viralizou, não sei o quê, achando que tá famoso, na semana seguinte ele já não é as coisas ninguém. A polêmica de hoje já ninguém lembra na próxima semana. Então é um negócio que é muito volátil. Eu acho que só ganha repercussão porque é isso. Às vezes como tá lá, é um ambiente que muita gente vê. Mas o peso do comentário é o mesmo peso de um comentário pequeno que seria feito e não teria essa relevância toda. Exatamente. Eu acho que tudo é muito... Um sobrepõe o outro, daqui a pouco ninguém fala do que você tava achando que era o hype do momento. E falando até de marketing, né? Um pouco, né, dessa parte de rede social, mas também de corrida. O que hoje você
você até fala muito que casou muito a época que você começou a correr, junto com a parte de que você também começou a ter a sua própria empresa. E o que você vê que talvez a vida de corredora, a vida como maratonista, que aprendizados que você sente que elas te trouxeram pra essa sua outra skin, como, Sim. né, gerente de marketing? A corrida, eu acho que ela me ensina muito sobre resiliência, sabe? Assim, é meio que assim, aquela, ela me deu certeza de que eu não tenho controle de nada. Assim, ainda que eu treine muito, ainda que eu descanse, ainda que eu faça toda a minha suplementação, pode ser que chegue lá no dia e não dê certo, né? E aí, isso só me ensinou que ela continua, faz o que é certo, sabe? Assim, isso pra tudo na vida, não só na corrida. Então, assim, se eu quero melhorar, eu preciso treinar todo dia. Então, assim, eu quero ter mais clientes, eu preciso me preparar pra isso. Não adianta eu só querer ter mais clientes, né? Então, eu acho que a corrida, ela trouxe muito essa disciplina, né? Assim, eu sou o fato de eu ser muito empolgada, focada, na hora que eu tô no foco, eu tô muito disciplinada. E eu acho que isso no trabalho também é importante, porque você tem entregas, você tem prazo. Eu tenho uma característica que é muito engraçada, eu sou muito procrastinadora, porque eu trabalho sob a pressão. E a pressão que eu tenho, como eu tenho meu próprio negócio, é o prazo. Eu não tenho ninguém falando, você tem que... Não, é o prazo. Então, às vezes, eu sou daquelas que eu vou deixando. Aí, a hora que vem a pressão, eu consigo escrever adrenalina, tudo. Eu consigo, exato. E tudo bem saber lidar com isso, né? A questão é você saber lidar. Tem gente que não sabe, tem gente que se perde, aí deixa cair os pratinhos. Mas é você conseguir entender isso, sabe? Do tipo, putz, isso assim funciona pra mim, isso não funciona pra mim. E eu acho que a corrida me trouxe um pouco isso, assim, de experimentar coisas, sabe? A gente desde experimentar um gel, um tênis novo, uma meia nova, e acordar mais cedo, acordar mais tarde, fazer uma prova diferente, a você, do tipo assim, não, agora eu tô focada nisso e eu vou fazer. E o trabalho é a mesma coisa, assim, eu acho que na hora que eu me vejo da onde eu já tava, onde eu cheguei, o que eu consegui construir, e vários negócios que eu consegui transformar, putz, eu acho isso tão legal, sabe? E até mesmo fazendo conteúdo, assim, igual vocês duas, vocês fazem também conteúdo em rede social, vocês fazem um podcast. A coisa mais legal que tem pra mim, eu falo, eu posto meus treinos. E quando tiver alguém falando pra mim que foi treinar porque viu eu treinando, eu vou fazer isso. Sim. E a coisa mais legal não interessa, assim, sabe? Assim, ninguém tá vendo, ninguém você. Um monte de gente tá vendo. A gente não sabe quanto a gente influencia, na verdade, porque muita gente mesmo. tá ali sendo influenciada e não fica te falando, né? E aí eu acho que a corrida me traz todo esse universo, sabe? Assim, e o fato de eu colocar ela também numa caixinha do trabalho, assim, não a parte de correr, mas de fazer o conteúdo, também me faz me pôr em outro lugar de reflexões, Sim. né? Do tipo... às vezes a gente tá ali acompanhando outros conteúdos e vê como aquilo ressoa na gente, como a gente pode transformar aquilo pra gente também. Então eu acho que é uma simbiose de coisas aí, sabe? Eu não consigo hoje separar em caixinhas, eu acho, sabe? Eu acho que isso é tudo muito junto. Mas eu acho que, de fato, a gente já falou disso em alguns episódios também, mas eu acho que a corrida ensina muito sobre disciplina. E eu acho que ela ensina a gente, acho que você falou muito do negócio do planejamento, né? Você quer correr uma maratona, você não vai acordar e correr uma maratona. É um objetivo que você vai ter um planejamento, você vai entender que tem vários fatores que você vai ter que fazer pra realizar. Então, dentro do âmbito profissional, às vezes você quer conquistar alguma coisa, tipo, é a mesma coisa. Eu sei que eu quero conquistar, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que me planejar. Eu acho que isso ensina bastante, né? E eu acho que também uma coisa que eu sinto muito é de fazer acreditar mais no meu potencial. Tipo, eu consegui correr uma maratona. Eu vi que se eu treinei, se eu fiz certinho, e às vezes em outras áreas da vida que talvez eu não tenha a mesma confiança, eu falo, putz, e se eu replicar? E se eu também tiver consistência, constância, criar um plano, talvez eu também consiga realizar. Então, eu acho que a corrida, ela ajuda a gente a ter essas disciplinas pra conquistar as coisas que a gente ajuda quer, até né? às vezes ter respostas, né? Sei lá, às vezes você tá... assim, a primeira coisa que eu faço no meu dia é treinar. Eu falo que eu acordo devendo um treino, sabe? Assim, porque eu acho que a nossa primeira obrigação é com a gente, sabe? Eu acho que isso torna o dia melhor. E aí, e às vezes, sei lá, você tá necessitando de alguma criatividade, às vezes responder uma coisa com mais delicadeza. A corrida ali, te traz muita inspiração pra isso, sabe? Eu falo que eu queria muito ter
um gravador do meu cérebro, assim, com as ideias que eu tenho quando eu tô correndo, sabe? Assim, tipo, porque às vezes você termina, você tá lá empolgada, conversa com alguém. É Aí de repente você verdade. fala, o que eu pensei mesmo? Nossa, né? eu me mando áudios. Faz É, isso. Eu isso. resolvo muita coisa da vida, trabalho, etc. Correndo é do nada. A Mar já recebeu vários Eu ia áudios pra falar mim, que isso, do a Mar nada, sempre manda eu correndo com essa monte de ideia pro podcast. Se a gente fizesse, aí ela só deve escutar que eu tô tipo... E aí eu acho que isso vem do que a corrida proporciona mesmo, É né? que você trabalha bastante com esse lado mais criativo também, né? E pra mim, assim, e é engraçado que a criatividade, ela vem sim eu acho que a corrida ajuda muito, mas sabe o que eu adoro fazer, assim, às vezes eu vou no meio da semana, assim, vou na CBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, ver exposição, Aham. tal. Eu sair desse mundo, sair Sim. do digital, ir pro real, vou no MASP, almoçar ali, eu aproveito, já almoço, mas no meio da semana, assim, não no fim de semana, sabe? Porque fim de semana... Mas no meio da semana, ver gente passando, entender como que aquilo pode ressoar pra mim. Que legal. Porque eu acho que é um jeito da gente trabalhar mesmo, sabe? Assim, e aí eu sou uma pessoa, eu sou muito curiosa, assim, gente, agora na viagem, coitado do cara lá, gente, eu perguntava de tudo pra ele, de um tudo. Porque eu acho que é a curiosidade, a criatividade vem da curiosidade. Sim. E é isso que faz a gente trazer ideias, trazer conversas, trazer repertório, né? Assim, ninguém faz nada sem repertório. Como Sim. que a gente faz repertório? Viver novas experiências. Sim. E aí, mas viver novas experiências com curiosidade, né? Porque imagina se eu fosse pra uma viagem dessa e não aproveitasse. Sim. Ficar né? sempre no celular ali sem ver o que Entendeu? tá Então, acontecendo. assim, eu acho que isso é muito... E é uma coisa que é minha, sabe? É uma característica mesmo. Minha mãe fala que desde criança eu sou muito perguntadeira, assim, sabe? Então, eu acho que... E aí eu gosto muito, assim, tem horas que eu preciso sair do offline e aí meu jeito é isso. Eu vou numa exposição, às vezes vou numa peça de teatro, sabe? Sim. Assim... Mas é muito legal isso, porque eu lembro que teve algum processo seletivo que eu fiz e eu não me considero uma pessoa criativa. Mas aí eu lembro que conversando isso com algumas amigas, elas falaram: você não é criativa ou você não estimula a sua criatividade? Então, por exemplo, esse exercício mesmo de sair, conhecer algum lugar novo, ser curiosa de ir atrás, ou às vezes cozinhar, pintar, enfim, fazer algumas atividades que estimulam esse lado de criação, né? E acho que o podcast mesmo é um âmbito agora da nossa vida que me estimula muito nessa parte mais de criação de conteúdo Sim. também. Mas é difícil, às vezes, no começo por causa disso. E agora, até mudando um pouquinho de assunto, outra coisa que eu ia te perguntar. Nesse nicho não, né? Mas nesse mercado de criador de conteúdo, agora acho que tá todo mundo entrando pro digital, né? Não só quem quer ser criador de conteúdo, mas também empresário, Tem que ser, né? Você tem que estar no negócios, digital. prestador de serviço. Como que você sente que essas pessoas conseguem se diferenciar em um mercado que já tá tão competitivo? Olha, eu acho que tem duas premissas, assim, que mantém alguém com consistência dentro desse mercado. A primeira delas é ser verdadeiro. Mari, não dá pra você falar que faz uma coisa e fazer outra. Tá muito fácil descobrir que você tá mentindo hoje. Então, a credibilidade é muito importante. Então, eu vou falar sobre mim. Eu recebo muita coisa. Eu agradeço, mas se eu não gosto, eu não falo. Eu não quero falar mal, porque eu acho muito ruim. As pessoas não têm noção o estrago que pode ser quando você fala mal de uma marca, às vezes por pirraça e tal. E eu não acho isso legal, pô. Às vezes você recebeu um presente, só não se encaixou ali no que você usa e tal. Mas eu agradeço. E quando eu gosto, eu falo. Então, isso é uma forma de eu... mas se eu não gosto, eu não vou falar que eu gosto. Sim. Eu não acho isso honesto. Nem comigo e nem com quem confia no que eu falo. E a outra coisa, ou seja, é ser verdadeiro, né? Então, acho que isso é a primeira coisa. E eu acho que isso daí tá cada vez mais valendo, sabe assim? Sim. Eu acho que mesmo. antes era muito mais teatral, hoje as pessoas querem coisa mais natural, mais orgânica, mais tudo isso. E a outra coisa é fazer a coisa com frequência, com consistência. Por que a maioria dos podcasts não continuam? Porque dá trabalho fazer. E aí a pessoa depois do episódio 5 desistiu, cansativo, né? Porque daí deu pouco viu. Cara, vai ter episódio flopado, vai ter episódio bom. E a vida é assim. A vida é assim. Se você quer fazer...
Agora, se você acredita no que você tá fazendo, você faz bem feito, continua. Continua que logo ali na frente, depois da curva, vai estar tudo certo. Mas assim, o que eu sinto é que as pessoas querem tudo muito rápido, Sim. muito... E Querem aí, viralizar, às vezes, também, né? e às vezes o viralizar não te ajuda, porque vai trazer uma audiência que não é a sua audiência. Você vai conseguir um monte de seguidor, um monte de clique para aquele post. Aí depois os seguidores vão ver que aquele conteúdo não é para ele. Você viralizou com meme, que é muito comum. Mas o meme atrai um monte de gente que não se interessa, né? Nada a ver. Exato. Então, assim, a consistência que eu digo se proponha, sabe? Por que eu parei muito de atender pessoa física? É por isso, porque as pessoas, elas querem uma urgência. Elas acham que, eu vou... Então, se eu impulsionar esse post... Eu falei, cara, ainda assim, se você impulsionar, pode ser que tudo dê errado. Então, o que eu falei, você tem que ter... Você consegue fazer 2 posts por semana? Porque, vamos começar assim? Depois você faz 3? Ou você consegue postar todo dia? Não adianta eu mandar o cara postar todo dia e saber que ele não vai entregar. Mas, invariavelmente, essas pessoas, depois de 2 semanas, abandonaram a rede social. E daí é complicado, porque ela entende que é trabalhoso, ela entende que não é E é super trabalhoso. Não é só clicar, postar. E aí tem um outro ponto, né, Mari? Porque a maioria das pessoas tem uma rede... tem um perfil pessoal ali, que posta a foto da família, tal, o filhinho, o cachorro, tal. Isso é uma coisa. Na hora que ela quer que aquilo ali se transforme numa coisa que vai dar um retorno para ela e que ela tem que encarar aquilo como um trabalho, ela achando que vai ser igual postar as fotos, não é. Exato. E aí isso faz com que ela desanime e fala que não dá retorno, né? E não é que não dá retorno, é que dá trabalho e ela quer uma coisa que não dê trabalho. E eu acho que um ponto que você falou muito é sobre autenticidade, porque eu acho que, aí vendo de fora, né, e é até o que a Má falou de estimular a criatividade. Às vezes a pessoa acha que ela vendo vídeo de outras pessoas vai estimular a criatividade dela. Então, vou ficar horas rolando o feed do TikTok. Não, na verdade, você tá só se carregando, às vezes, de muitas influências e perdendo o que seria seu. Exato. Porque daí você vai fazer coisas que você pegou referências dos outros, não que seja 100% ruim, mas onde você não coloca quem é você. É muito melhor você criar algo, né? E aí eu acho que acontece com muitas pessoas que às vezes começam a criar, aí começa a dar certo, e aí fica, eu preciso continuar fazendo dando certo, e se afoba. E eu acho que teve um episódio muito legal que a gente teve com a Gabi Moretti, que é uma, né, super influenciadora e tal. E a Gabi trouxe pra gente que ela cresceu em épocas diferentes, e ela, tipo, cara, não sei mais quem eu sou. E aí ela fez uma sessão com os amigos do noivo dela, fizeram, tipo, vamos... Cara, quem é você? Tipo, uma sessão mesmo, quase um planejamento pra ela resgatar quem ela era, o que ela gostava, o que ela gostava, o que ela não gostava. E foi aí depois, inclusive, que ela começou a engatar no nicho, porque ela fez esse trabalho de olhar pra si mesma, né? Eu acho que ela falava, às vezes eu ficava replicando coisas, então... Acho que esse âmbito digital, às vezes, acontece muito. Eu vou replicar o que os outros estão fazendo. Não adianta. Eu acho que, assim, a autenticidade vem disso. E vem, assim, o que pra mim faz sentido, sabe? Porque, por exemplo, a gente sabe que o formato vídeo é um formato legal e tal. Cara, eu tenho cliente que tem dificuldade de aparecer. Eu falei pra ele, se eu te mandar um roteiro e você gravar a sua voz, sabe? Assim, eu começo desse jeito. E se você pedir pra alguém, sabe assim, da sua equipe gravar isso, você pode então fazer desse jeito? Aí a pessoa começa. Não adianta eu pegar e ter uma receitinha de bolo ali, porque a gente tem que entender o que faz sentido, fica até artificial, né? Se a gente coloca alguém ali pra falar. E assim, tá? É óbvio que traz mais punch, digamos assim, para as empresas. Você pega um Benchmall da XP, os meninos lá do G4 e tal, e é óbvio que eles são personas e estão super ligados ali à empresa e que, obviamente, muito bem assessorados, né? Eles não fazem nada sozinho ali e que isso faz toda a diferença, né? É muito diferente eu falar com um ator contratado pra fazer, né? Exato. Do que com o cara que é o dono do negócio. Mas esse cara, ele teve que ver que não tava funcionando pra fazer funcionar. Sim. Né? Assim, eu lembro do Benchmall lá atrás, que não tinha nada, ele nem postava nada, né? Então, assim, entender que as pessoas, não é que as pessoas querem entender a sua vida pessoal, elas querem entender como você pensa, o que um cara que tem esse sucesso faz no dia a dia. Então, assim, é mais simples, assim, as pessoas às vezes complicam na cabeça, sabe? Eu acho que até pra corrida mesmo, né? A gente
eu acho que cada um tem um tom de voz, um jeito de fazer. Você tem facilidade de se filmar de um jeito. Cara, eu não sei me filmar correndo, ponto. Não, já tentei. Aí a gente tava falando agora na viagem, né? Por exemplo, aí o Igor, meu sócio, falando, Cris, vamos depois fazer um vídeo e tal, mas vai fazendo imagem assim, assado. Olha assim, esse vlog dessa menina. Eu falei, não vou olhar. Eu não vou olhar, porque senão eu vou me contaminar. Assim, eu entendo que você quer depois um material de 20 minutos, beleza. Mas ela é uma blogueira diferente, assim, não sou eu. Eu tenho que fazer o que a E Cris... é outro público, às vezes, exatamente. também, né? Então, assim... Eu acho que se você conseguir entender o que é viável pra você, porque às vezes você vai lá, eu tô vendo o que elas estão fazendo, eu quero fazer igual, eu não sei fazer, porque pra você não é viável. E às vezes não é nem autêntico, né? Eu acho que tem uns vídeos em prova de corrida que eu adoro assistir umas meninas que fazem um vlog mais, tipo, com várias transições e que elas dançam. Gente, assim, tipo, eu vou me sentir Uma palhaça. uma palhaça fazendo, Eu porque penso não é meu. Apesar de eu gostar de assistir, se eu tentar replicar, não vai ser um negócio natural. Aquele vídeo que se viralizou uma época, que era uma transição, sabe? Daquela música. Sei. Eu não conseguia fazer, eu não tenho capacidade de dublar, gente. Então, assim, eu tentei por uns 5 dias fazer aquilo. Eu gravava, esquecia, tipo... E aí, pra quê? Não ia ser uma coisa que eu faria. Então, acho que... Não ia render nada de views, tipo... Mas só por fazer, porque os outros estão fazendo. Eu acho que é muito... Sei lá, eu acho que o que mais... Um cara cresceu super agora, não sei se você tá acompanhando ele. Menino dos Estados Unidos, ele bateu 300 mil seguidores. Não veio que Gente, ele começou... Muito bom, inclusive, assim, super carismático, ele tem um jeito de falar. Ele começou a sair... Ele sai do trabalho, tipo assim, depois das planilhas, ele vai correr. E aí ele fez sempre... Ele foi muito natural, só que ele foi tendo a constância, que eu acho que é um segredo, então ele foi postando todos os dias, ou quase todos os dias. Bombou. Ele tá com 300 mil seguidores. Tipo, em 2 meses. E aí, foi um nicho, um jeito que ele construiu, ele tem o carisma, ele fez do jeito dele, pegou a essência dele e no fim deu certo. Então, às vezes é mais sobre isso do que você tentar, tipo, vou fazer o que tá todo mundo fazendo no mesmo formato. Nossa, E tem gente que vai bombar e tem gente que não também, Não. né, gente? Não é uma mágica. Não, total. Mas é um exercício, assim, que eu sinto que às vezes eu faço, eu não sei se vocês também, por estarem nesse digital, fazem. Porque por mais que a gente saiba que a autenticidade, ser verdadeiro é algo muito importante, ao mesmo tempo a gente vê alguns formatos muito específicos bombarem. Então você sabe, por exemplo, você sabe que falar tal coisa vai te dar engajamento. Fazer tal ritualzinho ali vai te dar. E às vezes é um exercício de, cara, isso faz sentido pra mim, sabe? Combina comigo, tipo, eu quero viver isso, ou eu vou fazer isso só pra bombar, ou tentar chegar nisso, entende? Sim. Não, tem até um ritual de manhã que tem, quando eu acho, quando a pessoa se filma acordando, você sabe que ela já acordou, já foi lá, ligou o celular. Exato. Aí eu tenho um pouco de aflição. A Marcela falou exatamente. Eu viralizei horrores no TikTok porque eu fiz um vídeo desse, gente, tipo... Eu assisto, se eu começo a ver qualquer vídeo com isso, eu já falo, cara... Não. Anja, a gente sabe que você acordou, ligou o celular e agora você tá espreguiçando pra quê, meu amor? Tipo, a gente sabe que você já tava acordada. Isso me incomoda muito, porque é zero autêntico. E, enfim, aí tem gente que gosta da estética e tal, mas eu olho e falo, você vai fazer seu vlog do seu dia, a gente sabe que você levantou e botou lá. Ou filma o despertador tocando. Tipo, não, você já acordou. Porque pra você filmar o despertador, você já estava ali com a câmera. Então, enfim. Exatamente, pra mim, isso. não é uma fórmula que viraliza, mas eu olho e falo, mano. Dá um pouco de preguiça, né? E tem formato pra todo mundo, gente. Tem, assim, tem conteúdos pra todo mundo, tem conteúdos que vão ser pra você, tem conteúdos que não vão ser pra você. Acho que a Cris falou um pouco sobre bolha no início. Gente, tem gosto pra tudo, né? Eu acho que a gente, inclusive, desconhece até muitas bolhas e muitos hobbies e muitas coisas que as pessoas gostam e fazem. Muitos. O mundo é muito grande, é muito plural. Eu não sei que dia que eu descobri o interesse. Sei lá, alguém tava contando que fazia um negócio. Eu falei, gente, olha como o mundo. Tipo, eu não fazia ideia que tinha gente que ia lá e se reunia pra fazer X. Tipo, é isso. Cada um tem a sua bolha, a sua realidade. E tem tipos de se comunicar. E tem pessoas que vão comunicar com você e que você vai adorar. E tem gente que vai escutar nosso programa e vai adorar. E tem gente que vai achar péssimo. E tem gente que vai gostar de um outro tipo de conteúdo que a gente olha e fala, afe. E é isso. E, cara, essa é a vida, sabe? Exato. Que bom que é aquela coisa que seria do amarelo. Exato. Se todo mundo gostasse vermelho, por aí vai. Então, tentar se encaixar, às vezes, numa caixinha, acho que é a pior coisa que você pode fazer, exatamente. Né? Bom, saindo um pouquinho deste tema, né? Que eu acho que a gente falou bastante já sobre marketing digital com um pouquinho dessa parte de autenticidade também. Mas, hoje acho que a gente falou sobre... Tem algum erro clássico que você vê de criadores de conteúdo e marcas cometendo, assim?
Eu acho que tem muita coisa ligada à credibilidade aí, sabe? O que é assim, ó, o que que acontece? Eu acabei de voltar de uma super viagem lá, aí você vai conhecer, eu fui conhecer a Nike e tal, e aí você começa a entender os valores da empresa, sabe? Assim, aí você fala, meu, igual a gente foi na Lupo, sabe? Aham. Nossa, foi muito Pô, legal. você vê, assim, você vê que tá todo mundo muito felizão ali e tal. Quando você vai colocar influenciador, você tem que lembrar desses valores, porque senão fica desconectado. E aí, então, você olha para aquela marca pelo influenciador, né? O influenciador é quase uma lente para você. E aí, o erro que eu vejo é a falta de conexão com os valores. Fica muito... Eu acho que chega a ser mirim esse lance de número de seguidores, engajamento. Porque assim, ó, no final, é óbvio, a gente tem um lado de awareness das marcas, que querem ser mais conhecidas e tal, mas no final é vender mais, né? A gente tá falando sobre venda. E aí, o que cai em descrédito hoje? Influenciador, ele não é profissão, ele é condição. Você não decide que você é influenciadora. A pessoa que tá sendo influenciada decide, né? E aí, o que acontece? Você tem um perfil não tão grande, sei lá, eu tenho 20 mil seguidores, mas se eu vendo 20, eu tenho eu tô dando um retorno. O problema é se eu tenho 100 mil seguidores e Não dá um vendo, retorno. entendeu? Aí tem até uma história de uma menina um tempo atrás, uns anos É muito mais atrás. sobre engajamento, como você cria a sua comunidade, Exato. né? Aí, então, por exemplo, uma menina que tinha não sei quantos milhões de seguidores de uma marca de camiseta nos Estados Unidos, eu não lembro agora. E aí a marca contratou ela, pagou e tal, não sei o quê, e ela tinha, sei lá, 100 camisetas pra vender, ela vendeu uma ou duas, entendeu? E aí a gente cai no lance da influência, porque assim, a audiência não é influência. Às vezes você pode ter audiência, mas não tem influência. Então eu acho que falta ali as marcas entenderem qual é o nível de influência. Então assim, eu sei que tem criador de conteúdo grande, influenciador grande, que vende, Converte muito. mas eu também sei de muito influenciador que assim, que a pessoa posta em 2 segundos tem 100 mil curtidas de chineses, japoneses e indianos, entendeu? Então, se a marca tá ali olhando só para esse número, isso é um descrédito, eu acho, sabe? Então, eu falo assim, cara, o final é quanto você vendeu. Vamos numa conta simples. E aí, pra mim, o maior erro é justamente isso. Olha, uma coisa que eu achei legal da Lupo, por exemplo, é que ela não engessou ninguém. Aí ela pega vários podcasts legais e cada um faz o conteúdo de um jeito diferente, né? Então imagina se ela mandasse fazer todo mundo igual, o mesmo texto, o mesmo tipo de vídeo, como ia ficar chato, entendeu? Exato. Cada um pode Então- colocar a sua forma de comunicar, Exato. né? Então aí, eu acho que isso faz uma conexão melhor. Aí, quando a marca vem com um monte de script, com, entrega isso, entrega aquilo, eu acho que ela sai fora, sabe? E aí também tem o lado do criador de conteúdo, influenciador, que, primeiro, tem aqueles caras que se vendem por qualquer coisa, né? Sim, Daí faz, aí que daí vai cair no lance que eu Tigrinho. falo de descredibilidade Vai mesmo. pro tigrinho. Do tipo, E não é só isso. Às vezes, assim, a pessoa... Pra mim, por exemplo, a gente já se encontrou em vários eventos de tênis diferentes, né? Exato. Porque a gente não é contratado de nenhuma marca. A gente trabalha nesse meio. Então, a gente vai e é convidado pra conhecer os produtos e tal. Cara, tem gente que, do tipo assim, parece que a pessoa ela é contratada por todas as marcas, sabe? Assim, esse é o melhor. Ela fala num dia que esse é o melhor, no segundo dia que o outro é o melhor. Fica confuso, sabe? Sim. Assim, então, assim, no final, eu acho que quando você se vende muito, muito fácil, você não passa a credibilidade. Que eu acho que é isso que é influência. A influência, ela tá ligada diretamente à confiança. Você só é influenciado em quem você confia. E confiar significa a verdade que eu tava falando. Eu acho que quando a marca tem os valores ali... Poxa, eu não imaginava que a Nike fosse tão legal. Eu voltei de lá muito maravilhada, sabe? E da mesma forma que eu voltei da Lupo, muito maravilhada. Falei, meu, que legal, essa marca... E as pessoas que estão por trás. os Ela valores essa underground, marca, né? ela mexe com uma comunidade, ela mexe com famílias e tal. Então, você olha, eu tenho mais, eu acho mais legal usar aquela marca agora, Sim. porque entendendo os valores e propósito. Quando você pega uma marca que ela pega alguém desconectado disso, ela tá jogando fora um trabalhão. E ainda pode ainda pode acabar passando uma mensagem
contrária, né? Porque se Exato. você se Exato. associa com alguém que não compactua com sua cultura e valores, querendo ou não, o awareness que você tá gerando vai estar relacionado à pessoa que você tá, né? E tem aquele lance, falem bem, mas falem mal, mas falem de mim. Eu acho errado, sabe? Assim, do você tipo... não queria- Porque esse lance de ser polêmico, né? Sim. Isso é polêmico e tal. Daí você tem ali corte de podcast e aquela marca que patrocina aquela pessoa e ali tá falando besteira. Eu acho que assim, eu falo que a bancada julgadora da internet, ela é, eu falo que Feroz. o cancelamento, né? Ele vem, uma hora ele vem, né? Mas, independente disso, se eu tivesse uma marca grande e fosse buscar, eu pensaria nos valores que eu quero passar e quem conversa vai com esses valores. Uhum. Eu acho que isso é o mais importante. Porque, ainda assim, sem me preocupar demais se ele tem 300 milhões de seguidores ou não. Eu preocuparia, assim, como esse cara entrega o que eu quero falar. E aí, o resto vai ser uma consequência disso, sabe? Sim. E acho que a gente ouve muita gente falando sobre comunidade, né? Então, Sim. às vezes é um influenciador, é exatamente o que você tava falando, é um influenciador menor, mas que tem ali sua comunidade, as pessoas que estão nessa comunidade são engajadas com ele, né? Acreditam nele. Sim. E uma pessoa, às vezes, muito grande, que se vende por qualquer coisa, não Pra mim, o constrói melhor muita exemplo coisa, né? de gerar comunidade é o Koji, do Ibira Runners. Porque, ele foi uma construção, assim, sabe? E ele é um cara que tá ali todo dia, que conversa com as pessoas, que conecta pessoas. Você dá um trotezinho ali com ele, de repente ele já conectou advogado com quem tava precisando de advogado, gente que tava alugando apartamento, sabe? Assim, num trote, sabe? Sem obrigação. Ele vive realmente Ele aquilo, vive né? realmente, e as pessoas que não querem, eventualmente ter uma planilha pra treinar, que é só ali correr, se identificam com aquilo, adoram o Ibira. Então, assim, criar comunidade não tem a ver só com uma coisa. São vários comportamentos que levam as pessoas a estarem juntas por alguma coisa, né? Então, tem outros grupos também maiores, assim, de corrida, que é isso. Tem o pessoal que gosta de correr à noite, Sim. né? Eu tava falando que eu gosto de treinar de manhã, a gente não sei nem... Eu corri à noite agora nessa prova, né? Mas eu já nem sei, eu não sei nem o que comer antes de pra Nossa, eu treinar à também não noite. sabia Eu não sei, sabe? Então... E tudo bem, não tem certo e errado. Sim. Então, que tem, assim, tem lugar e espaço pra todo mundo. E eu acho que e é engraçado que todas as marcas estão buscando criar comunidade. Mas, de novo, assim como um podcast, não é se apertar um botão e tá pronto. Pronto, agora tem uma... É. Comunidade, acho que dá muito mais trabalho do que você fazer uma campanha, por exemplo. Porque comunidade envolve você se conectar de forma genuína com as pessoas e alimentar aquilo. Exato. Porque a conexão, ela não se cria num dia, ela se Não. cria com a frequência. Exato. Né? E aí, aos poucos, as pessoas vão se conectando e se conhecendo. Então, acho que dentro da corrida, a gente tá vendo um crescimento global, né? E até no Brasil, muito forte, dos running clubs. Sim. E que os running clubs, hoje em dia, até a Rodo, Strava, veio aqui e falou pra gente que hoje em dia eles, inclusive, convertem, por exemplo, muito mais gente pro Strava do que um influenciador, às vezes, porque ali você tá no dia a dia, é uma pessoa que você conecta, confia. Eu acho que é isso que o mais legal de tudo é isso. Eu acho que as pessoas estão buscando se conectar. Sim. E através das conexões outras coisas vão vindo, né? Então, eu acho que as marcas irem um pouco nessa linha de fato... Mas assim, você vê, a própria Lupo tá construindo É, e tal. Mas é comunidade. isso, gente. É trabalho. É como se, eles, se não... É igual o podcast. Não adianta você fazer uma semana assim, a outra não, né? Você vai seu episódio vai todo dia X pro ar. É a constância. E aí, o lance de criar comunidade é meio que isso. Toda terça, 9 horas nessa esquina. É aí que começa. Vai ter uma terça que vai estar uma pessoa. e vai ter... Isso. E você tem que saber lidar com isso, né? Então, é desafiador. Eu acho que todo mundo quer surfar essa onda. Mas eu acho que você tem que ter personas na marca. Porque assim, olha, veja bem. Você, quando você tá fazendo isso, se você não tiver alguém ali dentro que faça isso, pela marca... Porque assim, você tem que ter alguém muito fã da sua marca pra fazer isso. Eu falo que assim, se você tem 1000 fãs fiéis, você faz qualquer negócio dar certo. Porque você vende qualquer coisa pra esses 1000 fãs fiéis. Só que como você começa com 1000 pelo primeiro, né? Então assim, é essa pessoa que é muito fã da sua marca que vai te ajudar a construir uma comunidade. É com ela que você tem que conversar, porque é ela que vai fazer e vai falar de você e tal. Só que as marcas, eu acho que elas às vezes patinam um pouco nisso, sabe? De entender... E é um trabalho também, porque às vezes você vai testar, vai dar certo, não vai, não existe receitinha, gente, não tem, assim, a gente acha que sabe o caminho, que é isso, é verdade, mas
é isso. Você tem que estar disposto a aí um dia não ter ninguém, no outro dia ter 10 e Bora assim flopar, vai. um dá certo Exatamente. e não desistir, né? Exatamente, Se você realmente tem aquilo como exatamente. propósito. E Cris, agora já puxando pro final, que conselho você daria pra alguém que tá começando nesse mundo digital? No mundo digital, é justamente primeiro entender qual é a sua capacidade de entrega. E se propor a isso, é igual o treino, sabe? Eu consigo treinar 3 vezes por semana, vai 3 vezes por semana. Consigo postar 2 vezes por semana, então faz 2 posts bem legais 2 vezes por semana. E se organiza, coloca horário, dia pra fazer isso, sabe? Seja curioso. Eu acho que isso é a primeira coisa. E quando você depois de 3 meses fazendo os 2 posts por semana, começa a ver o que mais você pode fazer. Sim. E não tenha medo, assim. E aí, de novo, vai flopar, vai ter post bom, vai ter aquele post que você vai ter maior trabalho de fazer. Você fala assim, vai ser demais e ninguém vai curtir. Normal. Tem um que você vai fazer sem menor pretensão de que É nada vai isso, bombar. daí, só que isso não pode desanimar, porque é isso, a gente tá numa selva de conteúdo aí, com muita gente vindo. A questão é, quem deu certo é quem não desistiu. Essa é a minha dica. Bom, Cris, muito obrigada por ter topado participar com a gente hoje. Obrigada a A gente vocês. tá aqui também, essa conversa, vocês sabem que ela não acaba aqui. Pra vocês, continuam nos comentários, contem pra gente o que vocês acharam. E pra nós, a gente continua depois do episódio, batendo um papo aqui, Ai, muito que bem delícia! acompanhada de bombons. Que a gente tá terminando, 9h17 da noite, não podemos matar a nossa convidada que voltou de viagem de fora, gente. Muito bom. E você que tá escutando na sua casa, você também pode pedir bombons. Eles têm diversos pratos super saborosos, saudáveis, ajudam a gente a manter uma alimentação saudável e nutritiva, algo que é muito importante pra quem pratica esporte. Tem prato vegetariano. Exato, tem pra todos os gostos. Tem tudo. E E peçam pelo site. Exato, que Cupom vocês de- têm cupom. Girls Who Run. Exato. É isso, gente. E tem o link aqui também, se vocês quiserem, tá o link da descrição do vídeo, né? Sim. Bom, é isso, gente. Conta pra também quem tá te ouvindo e talvez ainda não te conhecia, como poder acompanhar os seus projetos, te Claro. acompanhar seu podcast também. Ó, no Instagram eu tô como Cris Guzman. Cris Guzman em tudo, na verdade. TikTok, Instagram, LinkedIn. E o Corre Aqui, a gente tá com Corre Aqui TV, que daí tem o podcast, @Corre Aqui TV. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Daí você pode acompanhar lá. Acompanhem tá que tudo- os episódios são muito legais. E, gente, eu adorei ter vindo. Vocês são muito legais. Eu adoro acompanhar o conteúdo das duas. As duas noivas treinando, maratona. É tudo muito bacana, assim. Tudo conexão total. Obrigada. Gente, ó, pra seguir ela, tá tudo aqui na descrição também do episódio. Vocês conseguem achar certinho os arrobas. E a gente se encontra aqui. A gente falou sobre constância. E aqui, então, a gente se encontra aqui toda quarta-feira no canal do Estema e também no nosso Spotify com novos episódios. Um beijo e até a próxima semana. Beijo.